Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Cludilac para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Ata da 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de maio de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik, Kennedy Nunes. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dircea Deixait, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 8 de maio do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição e, logo após, suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Darcy de Matos, PSD, Neudi Sareta, PT, e Maurício Skudlark, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Gelson Merizio, Valdir Kobalkini, Jean Kuma, Darcy de Matos, Fernando Vampiro, Mauro de Nadal, Dirceu Dresch, Rodrigo Minotto, César Valduca, Fernando Coruja, Mário Marcondes, Carlos Chiodini, José Milton Schaefer, Serafim Vianzon, Marcos Vieira e a senhora deputada Luciane Carminati, foi submetida à votação e rejeitada através do voto nominal a admissibilidade da medida provisória 220/2018, totalizando 12 votos sim, 24 votos não e nenhuma abstenção. Ex ofício, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 548/2017. Foram aprovados os pedidos de informação números 069 a 072/2018 e as moções números 108 a 111/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 371 a 375/2018, comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 245 a 247/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Gabriel Ribeiro, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente da Fundação Cultural de Lages, Gilberto Roncone, fizesse uso da palavra para divulgar a Festa Nacional do Pinhão. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Dirceu Dresch. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, especial para hoje às 19 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 11ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de maio de 2018. Presidência, deputado Ricardo Guidi. Às 19 horas do dia 8 de maio do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Secretário Adjunto de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Rafael Lima Palmares,
nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira. Excelentíssimo senhor desembargador Altamiro de Oliveira, nesse ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, José Ney Ascari, senhor presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Joaquim Coelho Lemos, e o senhor coordenador-geral do cinquentenário da Fundação Catarinense de Educação Especial, Pedro de Souza. Ato contínuo, senhor presidente, deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares, em comemoração ao cinquentenário da Fundação Catarinense de Educação Especial. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados e que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Pedro de Souza e, em nome da instituição homenageada, o senhor Joaquim Coelho Lemos. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Scudilach. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está aprovada. Ou digo, aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Arcides Matos por até 10 minutos, porém, antes, permita-me informar e comunicar e registrar a presença do grupo da terceira idade do Centro de Referência de Assistência Social de Barragem de Rio do Sul. Obrigado pelas presenças, sejam bem-vindos. Agora sim, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente Silvio Drevik, obrigado pela atenção. Vi que o senhor está com uma gravata irreverente no dia de hoje, presidindo a nossa sessão. Certamente em homenagem às mulheres, porque é rosa, né, deputado Silvio? Deputado Silvio, eu quero saudar todos os deputados e deputadas e inicio saudando a presença do ex-vereador Valério de Petrolândia, meu amigo, meu irmão, que está aqui, lá de Joinville. Obrigado, Valério, pela presença. Agora morador da minha cidade. Saudar o vice-prefeito Carlinhos, de Bela Vista do Todo, vice-prefeito atuante, trabalhador, dedicado. E o Lucas, que é o nosso suplente de vereador, e, se Deus quiser, vereador daquela cidade. Senhor presidente, eu desejo falar aqui a respeito também saúdo a comitiva grande que se faz presente no plenário dessa casa nessa tarde. Eu desejo falar aqui rapidamente, presidente Silvio, eu não sei se São Bento tem apicultores, certamente tem, porque tem muitas encostas lá, né? Eu quero falar sobre o 22º Congresso Brasileiro de Apicultura, o maior do país, e sobre o 8º Congresso Brasileiro de Meliponicultura, da abelha sem ferrão. Eu tenho essa informação porque lá no meu sítio, meu cunhado é especialista e temos lá um meliponário, que eu não entendo nada, só sei da importância, e temos um acervo lá, Nésio, de 16 espécies diferentes de abelha sem ferrão. E o grande articulador, o grande líder da apicultura de Santa Catarina é
o amigo Nésio, presidente da Federação dos Apicultores do Estado. Nésio é técnico agrícola, funcionário de carreira do Estado, e um homem apaixonado pela apicultura, um homem trabalhador, dedicado, visionário, que corta esse Estado de norte a sul, de leste a oeste, orientando, organizando, apoiando as 60 associações de apicultores do nosso Estado, que é composta por 9.000 apicultores em Santa Catarina. Nésio, eu sei que cabe a você e sua diretoria o grande mérito desse trabalho que segura a produção de mel do nosso Estado. Cabe a você, está em suas mãos, o sucesso da realização desses 2 congressos na cidade de Joinville. Você que articulou, você que viajou, você que motivou, e o apoio, notadamente, dos patrocinadores, do governo do Estado, da IPAG, do SEBRAE, enfim, dos parceiros incansáveis. Mas você é o grande líder. E todos estão convidados, deputada Ana Paula, deputado Maurício, senhores e senhoras, para estarem na abertura do Congresso, na quarta-feira, dia 16, às 9 horas da manhã, na Expoville. Deputado Silvio, nós temos aqui alguns dados relevantes da apicultura de Santa Catarina. Primeiro, o nosso Estado é o maior produtor por metro quadrado do Brasil e é o maior exportador do produto, além de ser considerado o nosso mel o melhor mel do Brasil, o melhor mel do mundo, ou melhor, para fazer justiça. Mais do que isso, nós temos 482 colmeias instaladas no estado de Santa Catarina, numa produção de 6.500 toneladas por ano. Outro dado importante é que somente em 6 cidades catarinenses não tem apicultores. Nos demais municípios, todos têm apicultores atuando. Também, outra informação fundamental é de que metade do mel catarinense é exportada. Deputada Ana Paula, todas as nossas ações nesse novo século são na linha da sustentabilidade. E sustentabilidade quer dizer, requer planejamento, qualidade de vida, energia limpa, vida saudável, produtos saudáveis. E aqui está um grande dado importante: 42% do total produzido de mel em Santa Catarina tem certificação orgânica. Estamos crescendo com sustentabilidade. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, já tem 1.500 inscritos. Deputado Gelson Merizio já está convidado para fazer parte desse congresso, que vai reunir lá 60 associações de apicultores do estado. Vamos chegar a 2.500 inscritos. Vai ser um congresso que vai promover negócios e que vai promover, sobretudo, o repasse de novas tecnologias e de informações fundamentais para que a produção do mel possa continuar crescendo no estado de Santa Catarina, porque é um congresso consistente. Temos palestras, debates, seminários de fundamental importância para melhorarmos a produtividade do mel no nosso estado. Deputada Ana Paula. Obrigada, deputada. Sim, realmente esse é um tema que tenho estudado ultimamente, até porque o mundo está preocupado com a extinção das nossas abelhas. A Comunidade Europeia, por exemplo, proibiu em todos os seus países da Comunidade Europeia o uso de inseticidas, que percebeu, através de estudos, a extinção de abelhas. Então, isso já é prática.
No Brasil, em alguns locais, nós também temos a extinção de abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão, a qual o senhor está falando, e a qual também tem um congresso na semana que vem na cidade de Joinville. Mas essa casa está debatendo um projeto de nossa autoria, de uma árvore que não é nativa da nossa região, que é a espatóide, que ela é uma árvore de origem africana, é uma bela árvore, uma flor muito bonita, mas se constatou que essa árvore, as abelhas, quando vão ali pousar naquela flor, elas acabam morrendo. Ela mata as nossas abelhas, as abelhas sem ferrão. É um projeto que se está discutindo já com relatoria positiva na Comissão de Constituição e Justiça. Eu espero que o senhor também apoie, porque eu percebi que o senhor está preocupado também com a produção de mel, e Santa Catarina é realmente referência, mas tem muitos apicultores que estão preocupados. Então, parabéns à sua fala, à sua colocação, ao seu estudo, e que nós possamos avançar também no Brasil, e principalmente no estado de Santa Catarina, de proteção das nossas abelhas, porque se não protegermos as nossas abelhas, nós vamos ter um futuro bem drástico. Muito obrigada. Parabéns, deputada Ana Paula, pelo trabalho, pela preocupação e, sobretudo, pelo projeto que tramita na comissão que eu faço parte de Constituição e Justiça. Para concluir, Alberto Einstein já externou a sua preocupação com a possibilidade infeliz que de um dia acontecesse a extinção das abelhas, que seria do futuro da nossa humanidade, porque cabe às abelhas o papel fundamental da polinização das nossas matas, do nosso verde, das nossas vidas. Portanto, a atividade dos apicultores é uma atividade, sobretudo, preservacionista. Senhor presidente, Silvio, tenho certeza que vamos ter um grande congresso, 2 congressos, e nós vamos continuar trabalhando e acreditando no aumento da produtividade do mel no estado de Santa Catarina, porque, além de ser preservacionista, é uma atividade econômica fundamental para o nosso estado. Obrigado, presidente Silvio. Na minha região, deputado Darcy, tem muita abelha com ferrão. Só que ela tem uma vantagem, além do mel, uma dúzia de ferroadas tira dores reumáticas. Então, estou mantendo no meu sítio abelha com ferrão. Pela ordem... O Parlamento catarinense tem um dever de estar preocupado com essa situação no estado de Santa Catarina. Mas aproveito também para registrar com muita satisfação aqui nessa Casa de Leis a presença da Câmara Mirim da cidade de Blumenau, que são alunos do 7º e do 8º ano e que estão aqui com a assessoria do Wagner Schneider, da Sandra Nóbrega, do Paulo Roberto e também do Ranzés Oliveira Costa. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Parlamento catarinense. Eu tenho certeza, senhor presidente, que eles e elas vão ser os futuros deputados e deputadas da região do Médio Vale do Itajaí, aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada e bem-vindos. Feito o registro, deputada Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Agora sim, com a palavra, o deputado Serafim Venzão, por até 10 minutos. Senhor presidente, quero também saudar a todos os apicultores de Santa Catarina, em nome do presidente, o senhor Nésio Fernandes de Medeiros, o presidente da Associação Catarinense e da Associação Brasileira de Apicultores aqui de Santa Catarina. Eu quero, mais uma vez, senhor presidente, abordar um tema que nós temos insistido na questão da saúde, porque não é à toa que as pessoas, que o povo catarinense tem se preocupado com a saúde e está numa evidência de que poderíamos melhorar muito, se poderia melhorar muito. Alguma coisa está acontecendo de especial que está colocando Santa Catarina com números menores do que outros estados brasileiros. E isso eu tenho afirmado inúmeras vezes. Então, para engrossar, digamos assim, essa afirmação, para embasar aquilo que eu tenho afirmado aqui, que o SUS de Santa Catarina, que a Secretaria Estadual da Saúde não está cumprindo
com aquilo que fazia antes. Está diminuindo o número de procedimentos, e especificamente os procedimentos eletivos. Destaco que as emergências, a emergência sempre foram atendidas, todas as emergências, não existe como não atender, até porque seria uma omissão de socorro. A questão é nós darmos andamento aos procedimentos eletivos, procedimentos que são ditos eletivos, apenas porque se o paciente não fizer o procedimento, não morre disso, mas prejudica muito a sua qualidade de vida. Exemplo, a catarata, por exemplo. A cirurgia de catarata, você dá para viver até sem enxergar. Dá para viver enxergando tudo nuveado, como é quem tem catarata. Mas dá para viver melhor enxergando bem. E isso, existe o procedimento, nós temos acompanhado que o Ministério da Saúde autoriza o procedimento, envia recursos do próprio governador, Eduardo Pinho Moreira, foi a Brasília recentemente, diz, olha, o governo liberou mais 100 milhões. No ano passado, no mês de novembro, o Ministério da Saúde liberou para a Secretaria de Santa Catarina mais de 8 milhões de reais, que dariam para se fazer essas cirurgias eletivas em torno de 10 mil cirurgias, se paga pouquinho, em torno de 800, 900 reais. E eu tenho enfatizado que essas cirurgias são importantes, primeiro para o paciente, segundo, para o próprio hospital. Nós temos ouvido aqui inúmeras vezes que os nossos hospitais filantrópicos, que são aproximadamente 180, discursos que a gente precisa dar apoio a eles. Qual é a melhor maneira de dar apoio ao hospital? É permitir o seu funcionamento, pagar os procedimentos que são feitos e fazer alguns procedimentos, autorizar procedimentos. Se nós deixar o hospital fechado, tem uma coisa que nunca vai fechar, que não fecha, que não se acaba, é o hospital. Porque sempre haverá algum doente que vai pedir, pelo amor de Deus, em algum lugar, se fechar aquele convencional que você conhece, vai se abrir um outro, mas é impossível não tê-lo. Então, ele vai existir. Agora, se nós não dermos tarefa para eles e pagar um pouquinho por essas tarefas, eles vão acabar se inviabilizando, tendo que fazer festa de final de ano, rifa, pedir, pelo amor de Deus, para empresários, para manter o funcionamento do hospital, e ao final a comunidade, além de pagar os impostos, vai ter que manter também, porque um dia, mesmo aquele que acha, não, eu estou bem de saúde, não preciso, mas logo adiante, ou ele ou alguém da família dele vai precisar do hospital estando funcionando. Então, a melhor maneira para apoiar os hospitais é autorizar esses procedimentos eletivos. Num hospital dessas cidades pequenas, de 15, 20 mil habitantes, emergência mesmo acontece 3, 4 por dia. Os outros são procedimentos eletivos. Só que a emergência ela não avisa se vai ser às 1 da tarde, às 3, às 4 ou às 3 da manhã. Ela vai aparecer e o hospital vai ter que estar aberto. Para conseguir manter o corpo funcional do hospital, a melhor maneira é fazer os procedimentos eletivos, pagar pelos procedimentos eletivos, que enquanto aquela equipe de médico, de enfermagem, enfim, toda a equipe, aquela infraestrutura funcional e a infraestrutura física do hospital, enquanto aguarda, ela pode fazer alguma coisa de útil para as pessoas e economicamente útil. A melhor maneira de ajudar o hospital é essa maneira. Terceiro lugar, na hora que o Estado paga procedimentos eletivos, ele faz o recurso voltar para a cidade, voltar para a região,
ganha a enfermagem, ganha o médico, ganha o laboratório, ganha a lavanderia que lava a roupa do hospital, ganha, enfim, todo mundo ganha um pouquinho. Isso ativa a economia. E em quarto, nós melhoramos o nosso histórico. Na hora de ir pedir dinheiro para o Ministério, a gente pode chegar lá e dizer, olha, nós fizemos isso aqui, ó. Por isso nós queremos aumentar. É comum vocês ouvirem daqui dizer que Santa Catarina ganha menos proporcionalmente à população, ganha menos do que o Rio Grande e menos do que o Paraná. Quando a gente, porque nós nos comparamos o Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná. Aí vai ver quanto ganha os três. O Rio Grande e o Paraná ganham mais do que nós. Bom, eu fui procurar para ver se existe uma explicação, porque os gaúchos, os paranaenses, eles devem dizer alguma coisa lá no Ministério para eles ganharem mais. Deve dizer alguma coisa. Não vai ser à toa, o ministro também não seria, a equipe do Ministério, não seriam tolos de simplesmente dar a um Estado mais do que ao outro bem, entre um e outro, como é Santa Catarina, no meio do Paraná e do Rio Grande. Aí eu levantei aqui, ó, deputado Pavan, eu levantei aqui, quantas cirurgias eletivas foram feitas no mês de janeiro e fevereiro deste ano. Quantas cirurgias eletivas? E também tomei o cuidado para levantar a população que nós temos. Por exemplo, Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. Nesses 2 meses, fez 2.700 cirurgias, só. 2.700 cirurgias para 200 hospitais é coisa de 10, 12 cirurgias cada hospital, em 2 meses. Que é isso? Então, 2.700.000. O Rio Grande e o Paraná, eles têm 11 milhões, não tem o dobro de nós, tem 11, nós temos 7 milhões, eles têm 11. Bom, e quantas cirurgias fizeram? O Rio Grande do Sul, 7.052. E o Paraná, 9.500. Quase 4 vezes o que Santa Catarina fez. Cirurgias eletivas. As emergências, eles atenderam o Brasil inteiro, resolveram as suas emergências. E o estado de São Paulo? Não, São Paulo é governado por um governador do PSDB. Bom, quantos habitantes tem São Paulo? Eu anotei aqui. 45 milhões de habitantes. E quantas cirurgias eletivas fizeram em janeiro e fevereiro? 37 milhões. Ou seja, Santa Catarina fazer 2.700 é como se São Paulo fizesse 12 mil, 13 mil cirurgias. Fez 37. Eu estou colocando isso porque nós temos aqui na Assembleia um projeto de lei, o projeto de lei 103.7, que dá um prazo para a Secretaria da Saúde para se agilizar e fazer um plano de ação para atender as cirurgias eletivas, os procedimentos eletivos. Está com o deputado Marcos Vieira, estamos pedindo agilidade das comissões para nós aprovarmos isso e ser bom para Santa Catarina. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Leonel Pavan, por até 10 minutos. Senhoras e senhores parlamentares, o fortalecimento das ações de segurança pública tem sido tema de preocupação em todas as regiões do Estado. Em nossa região da Anfre, especialmente na cidade de Balneário Camboriú, a questão da segurança não tem sido diferente. E, nesse sentido, estivemos reunidos na semana passada
no nosso gabinete com o delegado regional da Polícia Civil, David Queiroz, para tratar da readequação do projeto de construção de uma nova delegacia da Polícia Civil na Rua Inglaterra, que fica no centro da cidade praiana, da capital do turismo de Santa Catarina. E lá, inclusive, funcionava o presídio da cidade. Quando, em 2010, nós fizemos investimentos num presídio na Caranduba, Itajaí, e dali foi retirado os presos e levado para aquela novo cárcere. O fato é que os recursos federais previstos da ordem de 6 milhões, repassados via governo do Estado há 5 anos, acabaram redicionados para outras despesas públicas porque houve impasse na construção da obra entre o Executivo Estadual e o Conselho da cidade, que não aceitava, na época, que a delegacia fosse construída no mesmo local. A Prefeitura chegou a oferecer um outro terreno para permuta com o governo do Estado, mas o processo não foi concretizado em função de novo impasse em torno do valor de mercado do imóvel. O terreno da Rua Inglaterra valia 4, 5 vezes mais do que o terreno que o município estava propondo na permuta. Diante disso, a ação para buscar a retomada da verba está sendo feita por meio de readequação do projeto original da construção de um complexo policial elaborado pelo delegado regional em parceria com a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, a ANFRE. Antes, havia a previsão de construção de um prédio de 7 andares, alterado agora para um menor com 2 andares, numa área total de aproximadamente 3.000 metros quadrados e com previsão para abrigar delegacias operacionais, como a da Comarca de Atendimento ao Turista, que é inclusive uma indicação nossa aqui dessa casa, e uma especializada da mulher, também da criança e adolescente. Essa nova estrutura é importante para a segurança pública de Balneário Camboriú. Por isso, necessitamos da urgente recuperação destes recursos de 6 milhões, até porque já há um consenso e acordo com o Conselho da cidade. Essa é uma situação que estamos levando para uma audiência e conversa daqui a pouco com o secretário estadual da pasta, Alceu de Oliveira Pinto Júnior. Acreditamos, senhores parlamentares, acreditamos na sensibilidade do secretário, na ampla experiência e conhecimento dos problemas do setor que o secretário certamente tem, já que com uma movimentação turística, população crescente, assim como sua arrecadação econômica para o Estado, Balneário Camboriú necessita de melhorias permanentes na segurança pública e no atendimento ao cidadão. Eu fiz aqui uma leitura de mais ou menos dos fatos que aconteceram. Mas eu queria aqui fazer agora uma explanação mais detalhada, senhor presidente. O governo estadual conseguiu recursos federais para investimentos em infraestrutura na construção de delegacias da região da ANFRE em torno de 35 milhões de reais.
E foram feitos investimentos em Camboriú, mas faltam fazer a reforma da delegacia de Pissarra, da delegacia de Navegantes, enfim, investir em outros municípios também. Mas em Balneário Camboriú, houve um desentendimento, não se entenderam a segurança do Estado e o Conselho da cidade. Porque aonde queriam fazer a delegacia, no mesmo lugar, uma nova delegacia, era de 7 andares. E o plano diretor não permitia. Mesmo tendo eu uma obra especial e de importância que poderia, de repente, ser trabalhado e levado como uma obra de cunho altamente social e pública, mas não se entenderam. Aí o governo municipal, também na sua boa vontade, no passado, ofereceu uma outra área, numa região que está em franca evolução. Porém, o valor do terreno oferecido com o terreno do Estado, a permuta não batia, porque o valor do terreno do Estado de 3.000 metros quadrados era muito mais caro, valia muito mais. Aí o Estado não aceitou. O Conselho não aceitou fazer o prédio de 7 andares. E o Estado não aceitou a permuta. Este impasse, quem paga a conta? Quem é que sofre nesse impasse? A população. Não houve, no caso, uma sensibilidade maior do Conselho da cidade na época, e por razões óbvias, para o diretor. E não houve também sensibilidade do parte do governo, porque se havia uma diferença de valores, o fato que era fazer a obra. Independente se era aqui ou ali, o negócio é a obra, é a segurança. Agora ficamos sabendo que este valor quer investir em viaturas. Mas em Balneário Camboriú não precisa deste valor para viaturas, porque a infração de trânsito gera um recurso razoável e até extremamente pesado, exagerado para essa indústria da multa. Eles têm o dinheiro suficiente para adquirirem as viaturas policiais e há muito tempo se vem fazendo isto. O que nós queremos é que o Estado repense que esse dinheiro que está aí veio para investimento na infraestrutura, que designe novamente este valor agora para uma obra de 3.000 metros quadrados, de 2 andares, e ainda a parte superior será usado para o estacionamento, a cobertura final. E a obra, deputado Serafim Venzão, a obra vai receber uma estrutura tão forte que futuramente, se necessário, podendo aumentar ainda mais aquela edificação que é uma edificação pública. Nós temos que começar a mudar um pouco o nosso pensamento em relação de gestão pública. O negócio é ser ganha e ganha. Se o Estado ganha, o município ganhou. Se o município ganhou, o Estado ganhou. Nós não podemos, porque houve alguma diferença de valores, é deixar de investir recursos que foram destinados justamente para aquele setor. Eu estou fazendo aqui um pronunciamento, mas mais um minutinho, se for possível. Mais um minuto, deputado. Eu estou fazendo aqui esse pronunciamento, senhor presidente Silvio, é porque daqui a pouco estarei com o secretário de Segurança e conheço o seu histórico, mas não o conheço bem pessoalmente. E vou fazer esse apelo a ele, porque Balneário Camboriú é a capital do turismo de Santa Catarina, uma das mais problemáticas na questão de segurança. Até porque a BR-101 corta a cidade pelo meio. E esperar que
nós tenhamos condições de sensibilizar, buscar o discernimento da capacidade intelectual desse secretário e que definitivamente recoloque os recursos que estão lá a essa grande obra que Balneário Camboriú tanto precisa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Fim das breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, pertence ao Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Na sequência, o PDT. O PT, salvo pela assessoria. O horário pertence ao Partido dos Trabalhadores por até 7 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares. Hoje é dia de muitas visitas aqui nessa Casa de Leis. Tive o prazer de receber, então, a Câmara Mirim da Câmara de Vereadores do município de Blumenau, meninos e meninas, adolescentes, que já, desde a tenra idade, já estão discutindo política. Então, é uma satisfação muito grande ter esses vereadores mirins nessa Casa de Leis, até por iniciativa da Câmara Mirim de Blumenau, é que a gente fez um projeto interessante, que é o Parlamento Jovem, que tem dado certo aqui na Assembleia Legislativa, onde a gente pode oportunizar jovens de todo o estado de Santa Catarina para que possam conhecer o parlamento, para que a gente possa incentivar e participar do mundo político, das decisões de poder, e que eles vão ser certamente os nossos futuros deputados e deputadas nessa casa. O que me traz aqui no dia de hoje, senhores parlamentares, e quem não nos acompanha pela TV e pela Rádio Alesc, é um assunto que tenho debatido há muito tempo, que se refere à questão da saúde. A saúde do povo brasileiro, a saúde do povo catarinense, até porque a saúde é um bem superior para todas as pessoas do nosso país e de todo o nosso mundo, e cada vez mais torna-se prioridade maior para as sociedades em geral. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu o alcance da cobertura universal de serviços de saúde para todos e todos os países, que é um objetivo mundial até o ano 2030. Isso na perspectiva de um avanço civilizatório da humanidade. Em 2018, pela Constituição de 1988, o Brasil faz 30 anos que incorporou essa decisão política histórica de construir um sistema único de saúde, que é o nosso SUS, espelhado nas melhores evidências do mundo, como, por exemplo, da Inglaterra e do Canadá. O movimento dessa reforma sanitária, que eu, na época, tive a oportunidade de participar, ele foi constituído inicialmente por uma parcela da intelectualidade universitária e dos profissionais da área da saúde, isso em 1986 até 1988, quando houve a Constituição no nosso país. Posteriormente, quando começou a discutir já com os acadêmicos, incorporaram, então, os movimentos sociais, os movimentos, outros segmentos da nossa sociedade, os movimentos sindicais, movimentos populares de saúde, e também, naquela época, alguns parlamentares ousavam discutir um novo sistema de saúde para o nosso país. O movimento, então, iniciou em pleno regime autoritário da ditadura militar. As suas ações eram dirigidas, basicamente, à construção de uma nova política de saúde para o nosso país, efetivamente democrática, que queríamos construir, e também considerando a descentralização, era o que nós pregamos, descentralizar o serviço, universalizar o serviço e, principalmente, a unificação
como os elementos essenciais para a reforma do setor, que seria a reforma sanitária. Mas foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, lembro bem, inclusive, do médico Sérgio Arouca, um defensor do Sistema Único de Saúde, foi considerado um marco histórico que consagrou os princípios preconizados pelo movimento da reforma sanitária. Hoje, o Sistema Único de Saúde consolida um sistema de acesso universal que abarca a universalidade da atenção à saúde como um direito da cidadania, ou seja, um direito humano básico e o pilar de uma sociedade cidadã. O SUS alcançou grandes avanços e grandes resultados. Ele presta serviços inestimáveis à vida cotidiana de 207 milhões de brasileiros, como a vigilância sanitária e também a multivacinação. É responsável por serviços preventivos, curativos e de reabilitação para cerca de 160 milhões de brasileiros que não possuem os planos privados de saúde. Desenvolveu uma complexa engenharia de gestão e também de financiamento que envolve a União Federal entre os 27 estados da nossa federação e mais de 5.000 municípios brasileiros, descentralizando as ações e levando consideração também as peculiaridades de saúde em cada região do nosso país. Pois bem, no dia 10 de abril, se reuniu a Federação Brasileira de Planos de Saúde, a FEBRABAN, recém-criada para representar, então, interesses maiores do setor privado de saúde no nosso país e realizou um fórum em Brasília para propor ao Ministério de Saúde, aos deputados federais, aos senadores, o que chamou de um novo sistema de saúde para o país. O que uma federação que tem interesses privados quer opinar no Sistema Único de Saúde público do nosso país? Na verdade, o que pretende a FEBRABAN, que é dos planos privados? Ela pleiteia, então, a transferência de recursos do Sistema Único de Saúde para os planos de saúde privados. Em síntese, o SUS ficaria responsável pela atenção básica e os planos de saúde privados vão ser responsáveis pela alta e pela média complexidade, aonde paga mais. É um absurdo, nós somos contra e nós defendemos o Sistema Único de Saúde, que esse ano fez 30 anos, é essa a nossa defesa. Era isso, senhor presidente, porque não tenho mais tempo para me manifestar. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Na sequência, o PDT. Na sequência, o PSD. Na sequência, o Bloco Parlamentar Progressista, PL, PSB, Podemos. Na sequência, o MDB, o PMDB, PMDB, PSDB. Com a palavra, o deputado Leonel Pavão, por até 7 minutos em divisão, ou seja, em compartilhamento com o deputado Serafim Venzão. Deputado Serafim Venzão, posso dirigir aqui porque eu vou falar muito rápido. É que ontem a bancada do PSDB, na medida provisória 220, nós tivemos 3 votos contra a medida e um outro voto da bancada favorável à medida. E nós votamos conscientes de que, se não votássemos com a derrubada, haveria um aumento de impostos. Nós somos convencidos com isso, que haveria um aumento de impostos referente aos produtos têxtil, vestuário e do calçadista. E nós votamos consciente. E hoje a mídia disse o seguinte: deputados derrubam um projeto que diminuía impostos. Quero apenas corrigir aqui. Houve um equívoco na interpretação de alguns jornalistas. Poucos, felizmente. Mas nós, ao derrubar, nós fizemos justiça com esse importante setor que gera muito emprego.
Eu apenas quero pedir um tempo para o Vezon, que tu pode vir aqui, Vezon, usar o demais tempo, e com isso, deixar, enquanto isso, o Jean, para que faça o seu à parte. Deputado Pavan, eu quero aqui apenas complementar esta questão que você colocou, porque nós ontem votamos contrários à medida provisória 220, que ela muda a alíquota de ICMS, mas esta medida provisória, em muitos casos, aumenta o preço para o consumidor final. Então, eu prefiro dizer que nós votamos a favor do consumidor, nós votamos contra o aumento do preço dos produtos na ponta. Porque, por exemplo, quem vende uma camisa na indústria têxtil não usa o débito e crédito. E quem compra a camisa do fabricante não vai se creditar de 17, se credita de 12. Consequentemente, ele tem que pagar 5% a mais na ponta. E aí quem fez não dá desconto no produto, e aí quem vai pagar a conta é o consumidor, não é o comerciante. Ele vai aumentar o preço do produto para o consumidor. Então, eu e a grande maioria nesta casa votamos contra a MP 220, porque ela, em muitos casos, aumentava o preço do produto para o consumidor, porque o governo queria arrecadar com ela 58 milhões de reais a mais, e quem ia pagar essa conta era o povo de Santa Catarina. Bom, ainda, Vezon, aí diz o seguinte, nós não votamos contra o governo, votamos contra uma medida que entendemos que ela seria rigorosa à população. Deputado Pavan, muito obrigado também, cumprimentá-los. Nós temos certeza que essa posição que nós tomamos no dia de ontem foi certa e, na verdade, essa medida provisória, como nós falávamos ontem, ela é tão obscura que as pessoas, que parece que está diminuindo o imposto, mas aumenta a arrecadação. Então não está diminuindo o imposto. Ela está transferindo o imposto de um lugar para o outro, mas o imposto total continua o mesmo, um pouco maior. E isso botaria em risco, principalmente, o emprego das pessoas. Se não fosse o emprego, nós aqui não defendemos o empresário da indústria, o empresário do comércio, enfim, qualquer setor do empresário. Estamos defendendo a questão do salário das pessoas. Essa medida provisória, num ano como esse, num ano difícil também de fazer correções, no ano em que nós passamos por uma crise, essa crise toda nacional, Santa Catarina está sobrevivendo, mas naturalmente que essa medida provisória iria desestabilizar um setor cambaleante ali, que o Brasil sobrevive, mas certamente essa medida ia favorecer não só a indústria de outros estados, mas certamente a entrada de mercadoria de outros países em prejuízo do emprego dos catarinenses. Por isso que nós votamos convicto que esse não era o momento para fazer mudança no sistema tributário em prejuízo principalmente da população. E tanto é verdade que não diminui a carga tributária, que vai aumentar um pouco a arrecadação, 59, 60 milhões por mês. Esses 59, 60 milhões também não é dinheiro assim tão simples. Então, mas hoje, senhor presidente, dia 9 de maio, é também o último dia para as pessoas regularizarem o seu título, para fazer o título novo, para mudar digamos, algum endereço, alguém vota num lugar, quer votar no outro, ou é mais conveniente votar em outro, ou mudar o título de um estado para a sua cidade, ou de qualquer outro município para a sua cidade. E ainda tem o tempo, então, evidentemente, hoje. Destacar que praticamente a metade dos eleitores de Santa Catarina e do Brasil também, praticamente a metade dos eleitores tem menos de 30 anos. Um grande número de jovens de 16, 17, 18 anos que têm a opinião, que defendem um país melhor, que defendem digamos assim, uma melhoria no comportamento de todas as pessoas, não só dos políticos, mas do conjunto da sociedade, até porque nós vivemos agora, nós estamos desnudando tudo,
de tudo se vê o seu funcionamento, como é que é o esquema todo. E evidentemente que essa transparência, ela provoca, digamos, adequações em todos os setores, e naturalmente que a política também tem, ou na política também tem que fazer essas adequações. E por isso é muito importante os jovens, os adolescentes, aqueles que vão fazer 16 anos esse ano, 17, não são obrigados a votar, mas é importante terem a sua participação e a oportunidade para poderem votar, para poder expressar a sua opinião, escolher o deputado, o governador, o senador, o presidente da República, precisa legalizar, acertar o título, e hoje é o último prazo. Então eu queria cumprimentar a todos aqueles que estão nas filas agora do escritório do tribunal para fazer. Obrigado. Fim do horário dos partidos. Registro ainda a presença dos cadetes do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, juntamente com a Tenente-Coronel Adriana. Obrigado pelas presenças, sejam bem-vindos. Fim do horário dos partidos. Está suspensa a sessão até às 16 horas, quando entra a ordem do dia.